Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre como ser positivo. Primeiro, a gente precisa entender o que é ser negativo e, e o que que isso atrai e por que que muitas pessoas são assim. Então, pessoa negativa é uma pessoa que vê todas as coisas que acontecem na vida dela de forma cética ou de forma sempre para o lado errado, sempre para o lado que vai dar ruim. Então, a pessoa negativa, quando vê uma oportunidade, ela sempre olha de forma desanimada para aquilo. Se aparece uma oportunidade nova de trabalho, ela acha que talvez não seja capaz de fazer ou de cumprir aquilo. Se aparece uma oportunidade para poder passear, ela vai procurar em volta dela tudo que pode dar errado no meio desse caminho. Se o trajeto é longo para poder ir passear, ela vai pensar: poxa, tem a gasolina que eu vou gastar. No caminho eu posso me acidentar. É, se eu, se eu chegar lá, pode ser que não tenha dinheiro suficiente para comer, eu vou ter que gastar isso, eu vou ter que gastar aquilo. Aí a pessoa não consegue divertir porque ela olha todos os pontos negativos. Olha só, ela foi convidada para passear, para se divertir, para fazer uma coisa boa. Só que ela consegue, dentro de uma coisa boa, olhar todos os pontos negativos. Ela consegue olhar as dificuldades que vão ter no caminho. Ou seja, ela é uma pessoa desanimada. Uma pessoa negativa, geralmente, ela é desagradável. Geralmente, ela não consegue estar no meio das pessoas sem que irrite as pessoas em sua volta. Sempre botando as coisas para baixo. Sempre fazendo com que o ambiente se torne pesado. Pessoa negativa, ela nunca consegue colocar alguém para cima. Ela está sempre desanimada. Então, basicamente, isso é uma pessoa negativa, uma pessoa com energia baixa, uma pessoa que, naquele paralelo de copo pela metade, ela sempre olha o copo vazio, né? Porque tem o otimista e o negativo, né? E o pessimista. Se o copo está na metade, o pessimista diz o copo está quase vazio. Se o otimista olha para o copo pela metade e diz o copo está quase cheio. Então, o ponto de vista do negativo é muito ruim. Então, quando a gente fala para ser uma pessoa positiva, não é que tu tem que ser, como é que eu posso dizer? Não é que tu tem que ser uma pessoa que olha para as coisas sem enxergar a realidade, porque às vezes as coisas ruins acontecem na nossa vida. Só que a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito. Então, às vezes, mesmo que seja dias de aflições, a pessoa positiva ela consegue ver oportunidade naquilo que é ruim. Ela consegue ver oportunidade nas tragédias. Às vezes ela está doente, ela precisa ir para o hospital. Se ela entende que todas as coisas cooperam para o bem, ela vai se perguntar por que que ela está indo para o hospital, ou por que que ela está passando por aquele problema, por aquela doença. E ela vai procurar em Deus a oportunidade de fazer alguma coisa por ele. Então, na verdade, o positivismo, a pessoa positiva, ela vai querer entender o que que Deus quer na situação ruim. E ela não vai praguejar a vida dela dizendo: ah, por que que eu fui ter este problema? Eu vou ficar assim o resto da vida? Ou eu tenho que ficar doente mesmo? Ou eu mereço isso? Porque tem pessoas que se autoflagelam, acham que merece alguma coisa ruim ou alguma doença. Então,
Nesse momento de dificuldade, a pessoa vai se perguntar por que que eu estou passando por isso e vai ter confiança em Deus e dizer, se eu estou passando, daqui a pouco acaba, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. E se eu estou passando, eu vou me esforçar para que isso acabe logo. Eu vou entender o que que Deus quer neste processo. Então, tem situações que acontecem na nossa vida que as pessoas acham que o único caminho é ser negativo. Mas em todas as coisas nós podemos olhar o ponto positivo e perguntar qual o propósito de Deus nisso. Então, eu te aconselho, seja positivo hoje, porque o mesmo trabalho que você tem para pensar em coisas ruins e ser negativo é o mesmo trabalho que você vai ter para ser positivo. Então você tem controle do seu pensamento neste momento, agora. Então você consegue controlar agora o que você vai sentir. Não adianta você ficar pensando só em coisas ruins, em pontos que podem acontecer de ruim ou possibilidades ruins na sua vida. Você precisa pensar nas coisas positivas, no lado positivo de cada situação. Não, para a maioria das pessoas não dá para pensar que lado positivo eu vou ter em ir para o hospital e ficar doente. Tem um lado positivo nisso. Se você realmente acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito, ir para o hospital ficar doente, você vai pensar, tem algo positivo. E eu vou dizer qual. Às vezes tem alguém lá no hospital que está precisando de uma palavra. Às vezes tem alguém lá no hospital que precisa conhecer a Deus. E você é essa pessoa. Você é a pessoa que tem algo de Deus para passar para os outros. E se você for pensando nisso, o que que eu vim fazer aqui? Por que que Deus permitiu isso? Você vai se perguntar o que fazer no ambiente hospitalar, mesmo sentindo dor. Você vai levar cura. Mesmo estando em dificuldade, você vai levar solução. Mesmo estando sem esperança, você vai levar a esperança. E dessa forma, você pode ajudar outra pessoa. E se Deus ama a gente, se Deus ama pessoas, você vai conseguir abençoar essa pessoa. Você vai conseguir trazer esperança, trazer algo positivo para ela. Tá, e a parte da dor e a parte de sentir desconforto? Você pode pensar assim, talvez naquele dia poderia acontecer algo pior. E Deus permitiu que eu sentisse esse pequeno desconforto ou essa dificuldade para que algo pior não acontecesse. Então, por isso que eu estou aqui. Então pare de murmurar. Uma das coisas que Deus odeia é murmuração, é reclamação, é pensamento negativo. Deus odeia isso. Deus quer que a gente sempre pense no que Ele tem naquilo, porque os pensamentos dele são mais altos que o nosso e os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos. Então, a gente tem que sempre pensar o que Deus tem neste propósito que eu estou vivendo, mesmo que às vezes seja ruim. E a pessoa que ela é positiva, ela vai conseguir levar a esperança, ela vai conseguir levar a alegria, e mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos que a maioria das pessoas estariam reclamando, ela vai conseguir trazer algo de bom, mesmo quando ela está vivendo uma situação ruim, porque ela não entende que aquela situação que ela vive é ruim. Ela entende que é um propósito de Deus. Ela entende que é uma vontade soberana de Deus. E quanto antes ela entender isso, mais rápido ela vai conseguir passar sobre essa dificuldade. Perceba que a pessoa negativa, mesmo em momentos de alegria, ela vai conseguir olhar o lado negativo. Mas a pessoa que ela é positiva, mesmo em dias de luta, mesmo em dias de dificuldade, ela vai conseguir ver o lado positivo. Então, o conselho que eu tenho para ti, seja positivo. Seja uma pessoa que entende a vontade de Deus.
que entende os caminhos dele que são mais altos. Seja uma pessoa que agrade a vontade de Deus. Essas são as minhas palavras. Deus te abençoe.